Olá, queridos, espero que todos estejam bem e hoje eu vim aqui para falar sobre conto para vocês. Nós já vimos um pouquinho a respeito de conto, vimos o conto de assombração já no nosso livro do Sais, lembrando que é esse daqui, tá? E agora, o capítulo 5 do livro do Sais de vocês vai trazer um pouquinho sobre a estrutura do conto. Então nós vamos ver tipos de narrador, como que os contos, de modo geral, se estruturam. Então esse é o foco, o objetivo do capítulo 5 do livro Sais de vocês. Então, gente, o que vai acontecer? Eu vou começar falando primeiro sobre os elementos do conto, tá? Os elementos que nós chamamos de elementos essenciais da narrativa. Por quê? Porque toda narrativa precisa ter esses elementos que eu vou pontuar aqui para vocês, para que ela possa existir. Então, se a gente parar para pensar em algo essencial, o que é algo essencial? É algo que eu não posso viver sem. Então, nós, por exemplo, não podemos viver sem o ar que nós respiramos. E para o conto existir, ele precisa também de alguns elementos, porque senão ele não tem como existir, tá? Então, por exemplo, nós precisamos de personagens. Os personagens que vão aparecer no nosso conto estão ali para que possa haver a narrativa. Então, eles vão dialogar, vão se aventurar muitas vezes em certas situações, vão passar por algumas situações que vão justamente contribuir para dar vida ao conto. Então, nós começamos aí a falar um pouquinho sobre os personagens. Então, os personagens são um dos elementos essenciais do conto. Então, eu tenho, por exemplo, um personagem que é principal, que nós chamamos de protagonista, porque é aquele que aparece mais, as ações estão geralmente acontecendo em torno dele, em função dele, ou ele está ali sempre envolvido nas mais variadas situações dentro da narrativa. Então esse personagem vai ser, como eu falei, o protagonista. Eu tenho, por exemplo, o personagem secundário, que não é o principal, mas tá ali também presente na narrativa para ajudar que ela exista. Então, às vezes o principal tem um irmão, tem um pai, tem uma mãe. Como eu falei, às vezes esse pai, essa mãe ou esse irmão são secundários, ou seja, não são principais, mas eles também têm, como eu disse, a função deles dentro da narrativa. Então, estão ali por algum motivo, para explicar alguma coisa, nem que seja para formar a família, para explicar ali a formação, a conformação familiar, por exemplo, do personagem principal. Além disso, nós temos o antagonista, que é muito conhecido como vilão, então é aquele que vai geralmente complicar a minha história, o mal da história, que vai querer, às vezes, fazer alguma intriga ou até mesmo fazer mal para o protagonista. Então, nós também temos o antagonista, tá? Então, assim, os personagens, geralmente, a subdivisão é essa daí, geralmente são esses os tipos que aparecem. Além disso, eu tenho também, numa narrativa, o narrador. O narrador é quem vai contar a história. Eu tenho 3 tipos de narrador. O narrador personagem, ele
conta e também participa da história. Eu tenho o narrador observador, que ele conta e não participa da história, ou seja, ele só observa, ele mantém uma certa distância daquela narrativa. E eu tenho o narrador onisciente, que também vai apenas contar a história, sem participar, só que tem um diferencial. O narrador onisciente vai saber de todos os sentimentos, de todas as emoções do personagem. Ele vai saber geralmente o que o personagem pensa e sente. Então, esse vai ser o narrador onisciente, tá, gente? Então, esses são os 3 tipos de narrador e toda história vai ter um narrador. Eu tenho alguém que vai contar essa história para mim. Ah, Fernanda, eu posso ter todos ao mesmo tempo, todos os tipos de narrador juntos ao mesmo tempo na mesma história? Não, tá? Eu só vou ter um tipo de narrador dentro da minha narrativa. Ou ele vai ser personagem, ou ele vai ser observador, ou ele vai ser onisciente, tá, gente? Além disso, eu tenho também o enredo, que é o assunto, a história propriamente dita. Então, o que acontece na minha história, do que trata a minha história. A minha história trata de uma menina que tinha melhor amiga, que foi morar em outro país, e elas passaram a se corresponder por e-mail, enfim. Então, assim, esse é o meu enredo. O enredo é sobre o que fala a narrativa, sobre o que fala a história. Eu tenho o tempo, quando que se passa essa história. Então, é uma história que se passa no presente, uma história atual, ela se passa num passado muito distante, um passado pouco distante, ela se passa num tempo futuro, que ainda vai acontecer. Era muito comum, lá na década de 1980, nós termos vários filmes assim, se passando em 2020, 2020 e pouco, 2030, então quer dizer, se a gente parar para pensar daqui a pouquinho, a gente já está aí dentro da época que esses filmes tanto comentaram, e naquele momento era um futuro que parecia um futuro muito distante, mas chegamos até ele. Então a gente também pode ter aí uma narrativa que trabalha com o tempo futuro. Além disso, eu também tenho o espaço. O espaço é onde a minha história se passa. Então a minha história se passa em que país? Se passa no Brasil, se passa nos Estados Unidos, se passa na Inglaterra. Por exemplo, nós estamos lendo o Paradidático, A Volta ao Mundo em 80 Dias, em quadrinhos, né? Então nós estamos lendo aqui o nosso Paradidático, e nós estamos vendo que o personagem principal vai passar por vários países, está passando por vários países. A história começa na Inglaterra. Ele é inglês, então ele parte da Inglaterra para outros países. Dali ele vai para a França, ele vai para a Índia, e aí ele vai rodar aí o mundo, como o próprio título do livro diz, né? Então, o lugar da narrativa é onde se passa a história. Quando eu não tenho um país exato, vamos supor, poxa, mas aqui não sei, não falou se é Brasil, se é Japão, não disse. Geralmente eu tenho pelo menos uma referência de lugar. Então, assim, é numa casa, é numa escola, é no meio da rua. Então, assim, alguma referência de lugar, com certeza eu vou ter. Então, esses são os elementos essenciais, tá, gente, ali da narrativa. Como eu disse, são os elementos que uma narrativa precisa ter para que ela possa existir. Então, como o livro Sais de você está trazendo justamente o gênero textual conto, todo conto, como se trata também de uma ficção, vai trazer esses elementos. Além disso, o capítulo 5 do livro Sais de Vocês, que está trabalhando conto, também vai falar um pouquinho
da estrutura do enredo. O enredo segue uma sequência, né? Como assim estrutura? Ele vai seguir uma sequência. Então, eu tenho o início, o meio e o fim. O início eu vou chamar de situação inicial. Essa situação inicial, que é justamente o começo da narrativa, a apresentação da narrativa, vai acontecer o quê? Nessa situação inicial, eu vou apresentar os meus personagens. Então, geralmente, vou pegar de novo o paradidático A Volta ao Mundo em 80 Dias como exemplo para vocês poderem visualizar. Então, o que seria a situação inicial? Eu tenho ali o quê? A apresentação dos personagens. Então, eu tenho a apresentação do personagem principal, que é o Sr. Fogg, por exemplo. Eu tenho também a apresentação do lugar onde se passa a história, onde começa, onde inicia a história, aqui na Inglaterra. Além disso, eu também tenho a apresentação dessa situação inicial, de como que ele tem ideia de viajar, de fazer essa viagem ao mundo em 80 dias, que é através de uma aposta que ele faz com os amigos dele. Então, quer dizer, eu tenho essa estrutura do enredo muito bem montada aqui nesse paradidático. Por quê? Porque eu tenho essa situação inicial, que é justamente esse momento da narrativa em que eu apresento os meus personagens, como eu falei, onde se passa, a motivação para ele viajar, que é uma aposta, tá certo? Então, isso vai acontecer ali muito bem apresentado. Então, a gente consegue visualizar a situação inicial no nosso paradidático. Bom, depois da situação inicial, eu tenho a complicação, que é um momento que a narrativa se complica, ou seja, acontece algum problema na minha história que vai justamente desencadear ali uma série de acontecimentos na minha história. Bom, aqui, Fernanda, no paradidático, qual poderia ser então a minha complicação? Eu tenho o assalto ao banco, né, em Londres, na Inglaterra, por exemplo, e além disso, como essa narrativa é uma narrativa de aventuras, eu tenho, na verdade, algumas complicações, algumas situações que vão justamente trazer aí o suspense para a narrativa, né? Aquele momento que você fica e surgiu um problema aqui, o que será agora? Como é que vai se desenvolver isso dentro da história? A gente viu, por exemplo, o momento que eles resgatam, né? Uma moça que estava sendo levada ali, né? Junto com o sepultamento do marido. Então nós vimos isso, que eles vão lá, correm, conseguem resgatá-la. Então olha aí outro, né? E aí a questão é, o que fazer quando? Então olha aí outra complicação dentro da história que a gente está lendo, né? O que fazer agora com essa moça resgatada? Então, gente, a complicação nesse momento, como eu falei, que o problema vai surgir na minha narrativa. O clímax é mais pro finalzinho. E, Fernanda, então qual será o clímax de A Volta ao Mundo em 80 Dias? Não sei, porque nós não chegamos ainda no final, nesse momento do clímax da narrativa, mas o clímax é um momento de maior tensão. Geralmente ele está bem pertinho do desfecho, é um momento que as coisas vão começar a se desenrolar, que você tem ali, né, aquele momento de, como eu falei, maior tensão da narrativa, que você fica, e agora, e logo depois, né, as situações começam a ter, como eu disse aí, um desenrolo, né, e esse desenrolar da narrativa vai justamente culminar com o desfecho. O desfecho é o fim, é o final da narrativa. Lembrando, gente, que o desfecho pode ser feliz, triste,
Pode ser inesperado, tá? Pode ser também aberto, então pode ser que o final não seja um final como você esperava, completamente ali amarradinho, né? Pode ser que esse final fique um pouco em aberto, a gente não sabe, tá? Então já já nós vamos saber qual é o clímax e qual o desfecho do nosso Paradidático A Volta ao Mundo em 80 Dias. Estamos chegando lá, tá, gente? Então, assim, era isso que eu queria falar com vocês. Para a gente poder finalizar é, a nossa videoaula sobre conto, eu gostaria de ler com vocês, lá na página 89, um resumo sobre o gênero textual conto. Como vocês sabem, todo final de capítulo nós temos um resumo das características do gênero textual estudado, e é importante que a gente passe por ele para fixar e amarrar o que nós vimos. Então, peguem um marca-texto para vocês marcarem aí. Se não tiver, serve uma caneta, tá? Um lápis, para vocês poderem marcar. Acompanhem comigo na página 89 a leitura do gênero textual conto. O conto é um texto narrativo breve, que pode ou não conter diálogos e que, em geral, requer 5 elementos essenciais: narrador, enredo, personagens, espaço, cenário, tá aqui entre parênteses, tá, gente? E tempo. Vocês estão acompanhando aí comigo. Devido à organização lógica dos fatos do enredo e da relação entre os vários elementos que se apresentam, o leitor costuma se envolver com a história, sentindo aflição, medo, felicidade, empatia, etc., conforme aquilo que está sendo narrado. A arte de narrar é construída para o prazer da leitura, para que os leitores se encantem com um universo imaginário que pode ampliar seus horizontes, transformá-los e humanizá-los. Então, gente, o que vai acontecer? Vocês vão falar assim, poxa, mas está falando aí, Fernanda, dos elementos essenciais da narrativa, do conto, e você deu o exemplo do Paradidático A Volta ao Mundo em 80 Dias. Então, gente, os elementos essenciais do enredo vão estar presentes em toda a narrativa, seja conto, seja romance, tá? Então, seja a ficção que você estiver lendo. Então, essa estrutura vai aparecer sempre que eu tiver uma estrutura narrativa, sempre que eu estiver lidando com uma narração, tá? Bem, para fixar o conteúdo que nós acabamos de ver, que eu acabei de explicar, vocês vão fazer a leitura do conto que tá na página 77 e 78, tá, gente? Da página do capítulo 5 de vocês. E aí, depois da leitura da página, do conto, da página, que começa na página 77 e termina na página 78, vocês vão fazer as seguintes questões. Aqui estão as questões 1 e 2 da página 79. Depois, vocês vão fazer apenas a questão 8 da página 80 e vão fazer depois as questões 1 e 2 da página 81. São só 5 questões, tá, gente? Porque a gente precisa fixar os elementos essenciais que nós vimos, tá? Aí da narrativa. Além disso, também precisamos, é importante a gente fixar a estrutura do enredo, como eu acabei de falar, que, né, são a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho, tá? Importante, a questão 2 começa na página 81, ó, como vocês podem ver, tá? Aqui, ó, questão 2 está começando na página 81 e ela termina, a questão 2 termina na página 82, aqui em cima, ó, tá? Mas é só isso aqui, é só para a gente poder fixar esses nossos conteúdos, tá? Como eu disse, mas são só 5 questões. Bem, além disso, gente, para a gente também não deixar
o nosso paradidático parado. Eu sei que muitos já leram, mas é importante aí para quem, né, meio que abandonou o nosso livro, retomá-lo. Então, nós estamos na página 115, fizemos a leitura até a página 115. Peço que vocês leiam da página 116 até 130 e façam o resumo no caderno, como vocês sempre fizeram, como vocês vêm fazendo, tá, gente? Nos encontramos no nosso chat online para tirar as dúvidas e, como, né, vocês sabem, eu estou aqui à disposição para o que vocês precisarem, para o que eu puder ajudar vocês, tá, gente? Saudades, um beijo grande.